Desde as primeiras civilizações, as montanhas nunca foram apenas um monte de pedra, mas um lugar onde o ser humano sempre achou que o céu ficava um pouco mais perto. Em praticamente todas as épocas, gente subindo, se afastando do barulho da cidade, encarando o frio e o cansaço, só para ter a sensação de que ali em cima algo muda. A perspectiva, o silêncio, a fé. Talvez você mesmo já tenha sentido isso num mirante, num pico, ou até naquele ponto alto simbólico da vida, em que tudo parece fazer mais sentido. O que será que essa atração quase instintiva pelas alturas revela sobre o nosso desejo de estar perto de Deus, de encontrar respostas, de sair da bagunça do dia a dia e enxergar a vida de outro ângulo? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como, na história da humanidade, e especialmente na narrativa bíblica, a montanha aparece como cenário de encontros decisivos, escolhas difíceis e viradas de rota, e como entender esse fio condutor pode transformar a forma como você enxerga Deus, a espiritualidade e até os vales que você atravessa hoje. Desde muito antes de falarem em teologia sistemática ou religião organizada, povos do mundo inteiro olhavam para os picos e pensavam: lá em cima deve ser endereço de Deus. Pesquisadores de religiões comparadas, como Mircea Eliade, em estudos sobre o sagrado, mostram que muitas culturas viam a montanha como eixo entre céu e terra, um ponto de contato onde o divino se manifestava de forma mais intensa. Na mitologia grega, o Monte Olimpo é morada dos deuses. Em tradições da Ásia, montes como Meru aparecem como centro do universo. No Oriente Médio Antigo, zigurates imitavam montanhas artificiais para subir até o céu. Esses dados históricos são registros estudados por historiadores e arqueólogos. A interpretação de que isso revela uma intuição humana de busca por Deus já é leitura teológica, não um fato científico. Ainda assim, é curioso perceber como, espalhados pelo mapa, diferentes povos tiveram a mesma ideia. Se Deus está lá em cima, subir é chegar mais perto. Quando a gente entra na narrativa bíblica, essa intuição ganha uma forma bem específica. O ser humano é colocado logo no começo da história em um jardim elevado, ligado a rios que descem e irrigam a terra, imagem que vários estudiosos entendem como a de um monte sagrado. O texto de Gênesis descreve esse jardim como lugar de encontro diário com Deus, de trabalho significativo e de harmonia com a criação. E projetos de estudo bíblico exploram essa cena como símbolo da presença divina compartilhada com a humanidade. Textos falam de Deus caminhando com o ser humano. Interpretação teológica. Esse cenário funciona como um primeiro alto da montanha, onde céu e terra se sobrepõem. Ali o chamado é claro: cultivar, guardar, espalhar a bênção. Mas essa altura não é automática nem permanente, e é justamente quando o ser humano decide confiar mais na própria voz do que na voz divina que a história começa a descer a encosta rumo ao próximo capítulo dessa jornada. De repente, aquela altura simbólica onde tudo parecia alinhado começa a se desfazer, como quem pisa em terreno firme e descobre que era casca fina sobre um abismo. A narrativa bíblica descreve essa ruptura quando o ser humano decide seguir a própria interpretação do bem e do mal, um gesto que autores como John Walton analisam como rebelião de autonomia, não como simples desobediência moral. O resultado é claro: afastamento da presença divina, perda do jardim elevado e entrada num mundo onde o trabalho vira suor e os relacionamentos se quebram. Mesmo assim, a história não se encerra na poeira da planície. Ela continua a mostrar como essa separação cria um eco que reverbera nas gerações seguintes. O famoso episódio de Caim e Abel, interpretado por estudiosos como ecos de conflitos familiares e sociais reais do mundo antigo, revela a profundidade dessa quebra. A terra, antes abundante, passa a ser cenário de competição e medo, enquanto cidades surgem como refúgio, mas também como muralhas internas. A queda, portanto, não é só a expulsão de um lugar,
mas perda de uma maneira de existir em confiança. E é exatamente no meio desse terreno rachado que começa a surgir um chamado inesperado, apontando para uma subida que ninguém imaginaria. É impressionante como, no meio de um cenário marcado por queda e desordem, surge uma convocação que parece ir na contramão de tudo. Deus chama um casal idoso e sem filhos para iniciar uma renovação global. Textos estudados por arqueólogos situam Abraão num contexto de cidades antigas da Mesopotâmia, onde a infertilidade carregava peso social enorme. Ainda assim, é justamente esse casal improvável que recebe uma promessa de bênção para todas as famílias da terra. E para selar esse reencontro, Abraão é chamado a subir uma montanha, não para fugir da vida, mas para encarar o próprio coração diante do divino. O momento mais desconcertante acontece quando Deus pede a Abraão algo que parece impossível: entregar o filho que representava toda a esperança da promessa. Esse episódio, amplamente debatido por teólogos e estudiosos, funciona como uma espécie de espelho espiritual, revelando o custo da confiança absoluta. A tensão cresce até o limite quando Deus interrompe o sacrifício e confirma novamente sua promessa. Abraão desce daquela montanha transformado, como quem percebe que fé não é teoria, é renúncia, e é a partir desse ponto elevado que a história começa a ganhar um contorno ainda mais profundo. À primeira vista, parece absurdo imaginar que a verdadeira vida começa justamente quando abrimos mão daquilo que mais valorizamos. No entanto, esse é o fio que costura toda a experiência de Abraão. Ao entregar o que considerava seu futuro, ele recebe de volta algo maior do que poderia planejar. Teólogos costumam chamar isso de lógica invertida do reino, uma dinâmica em que ganho nasce da rendição e força surge da vulnerabilidade. O episódio no Monte Moriá, analisado por estudiosos como uma metáfora de confiança radical, mostra que a fé bíblica nunca foi sobre controle, mas sobre entrega. E é ali, entre medo e esperança, que essa inversão ganha forma. Quando Deus devolve o filho e reafirma a promessa, a cena deixa claro que não é Abraão quem sustenta o plano, mas Deus quem sustenta Abraão. Essa compreensão molda toda a espiritualidade posterior de Israel, onde sacrifício e obediência se tornaram símbolos de alinhamento com a sabedoria divina. O paradoxo continua ecoando ao longo dos séculos como convite para reavaliar prioridades, redefinir o que realmente significa viver. A montanha, mais uma vez, não é apenas geografia. É uma escola onde se aprende a desaprender a autossuficiência. E a partir dessa lição, o caminho da narrativa se inclina para outra subida decisiva, agora envolvendo um povo inteiro diante de um monte coberto de fumaça. A caminhada do povo de Israel pelo deserto muda completamente quando uma montanha incandescente surge no horizonte, envolta em trovões e densas nuvens. O Monte Sinai se torna um palco dramático, citado por historiadores como possível referência a regiões vulcânicas ou de intensa atividade atmosférica, o que explica parte da descrição visual, mas não reduz sua dimensão espiritual. Ali o povo sente medo, recua, hesita, e é nesse intervalo de coragem e pavor que Moisés aceita subir sozinho para ouvir a sabedoria divina. Lá no alto, segundo o texto bíblico, Deus revela princípios que moldariam a identidade de Israel por séculos: justiça, responsabilidade, cuidado com o pobre, limites para o poder humano. Pesquisadores observam que muitos desses mandamentos dialogam com leis do Antigo Oriente Próximo, mas introduzem um elemento singular: a igualdade humana diante de Deus. Enquanto o povo aguarda ao pé da montanha, Moisés recebe palavras que pretendem transformar não só comportamentos, mas o próprio coração da nação. E ao descer, ele traz consigo mais do que tábuas de pedra. Carrega o convite para um novo modo de viver, que logo conduzirá a outro movimento surpreendente do divino. Quando o povo percebe que não consegue subir ao Sinai, em vez de exigir que Israel alcance o alto, Deus decide descer. Isso acontece na construção do tabernáculo, uma tenda elaborada que estudiosos descrevem como um microcosmo do jardim e da montanha original.
Cada detalhe, desde as cortinas bordadas até o incenso e a arca, funciona como símbolo de proximidade, mostrando que o divino não está distante, mas caminhando junto no meio da poeira do deserto. Esse movimento tem respaldo textual claro em Êxodo, onde a glória enche o tabernáculo. E para Israel, a presença viajante de Deus se torna uma espécie de montanha portátil. À medida que a tenda acompanha o povo em cada parada, a mensagem fica evidente. Não é o local elevado que garante encontro com Deus, mas a disposição de viver conforme sua sabedoria. Arqueólogos e pesquisadores reconhecem que tendas e santuários móveis eram comuns em culturas nômades do Oriente Próximo, mas o tabernáculo se destaca pelo propósito espiritual de representar um Deus que se aproxima. O cotidiano do acampamento, com suas crises, murmurações e reconciliações, vira sala de aula para aprender a confiar. Israel descobre que a santidade não está isolada no topo de um monte, mas pode ocupar o espaço simples de uma tenda. E é justamente essa compreensão crescente que pavimentará o caminho para a ideia de um monte permanente no futuro, localizado no coração de uma cidade ainda inexistente. Com o passar dos anos, a tenda dá lugar ao desejo de permanência. E é Davi quem escolhe uma colina específica para estabelecer sua capital, Jerusalém, construída sobre o antigo Monte Sião. Historiadores apontam que cidades fortificadas em colinas eram comuns no Oriente Próximo por razões estratégicas. Mas na narrativa bíblica, essa elevação ganha simbolismo maior. Sião passa a representar não apenas segurança militar, mas a possibilidade de um reino guiado pela justiça e pela sabedoria divina. Os profetas, como Isaías, começam a imaginar esse lugar como centro de renovação global. E assim, a pequena colina local se transforma em palco de uma esperança que mira um futuro muito mais amplo. Essa visão profética descreve uma época em que todas as nações seriam atraídas à sabedoria de Deus, como rios subindo em direção à montanha, uma imagem poética, não literal, usada para comunicar impacto espiritual. Textos como Isaías capítulo 2 e Miqueias capítulo 4 reforçam essa promessa, descrevendo um mundo governado por paz e equidade. A ideia é simples, mas poderosa. De um ponto elevado na terra, surgiria um novo modo de viver. Israel alimenta essa expectativa enquanto enfrenta suas próprias contradições internas, oscilando entre fé e infidelidade. E é justamente essa instabilidade que fará a história, mais uma vez, despencar da altura para o vale profundo do exílio. A mesma montanha que um dia simbolizou esperança começa a se transformar em cenário de decadência, quando Israel, agora fortalecido e estabilizado, repete o erro ancestral: confiar mais no próprio poder do que na sabedoria divina. Profetas como Jeremias e Ezequiel descrevem em detalhes práticas de injustiça, idolatria e abuso que corroíam o coração da nação. Fatos que encontram paralelo em registros arqueológicos que revelam tensões sociais e instabilidade política naquele período. Lentamente, o Monte Sião perde seu brilho simbólico e se torna reflexo de um povo dividido. A promessa de um reino modelo desmorona como muralha velha, atingida pela chuva. E assim, aquilo que deveria ser o ponto mais alto da história se transforma em queda vertiginosa. O exílio para a Babilônia surge não como mero evento político, mas como um terremoto espiritual. Textos históricos, como os registros de Nabucodonosor, confirmam as campanhas militares que devastaram Jerusalém, dando contexto material ao que a Bíblia descreve poeticamente como a glória deixando o templo. Para Israel, perder a cidade e o monte significava perder a identidade, quase como se a ponte entre céu e terra tivesse sido arrancada do chão. Porém, mesmo entre ruínas, profetas começam a anunciar que Deus não havia desistido da história. Há um fio de esperança costurado nos lamentos, prometendo que, após essa longa noite no vale, surgiria uma nova maneira de ascender. E é justamente nessa escuridão que um novo personagem entra em cena, trazendo luz onde ninguém imaginava. Quando parecia que a história tinha descido ao ponto mais baixo,
surge Jesus, caminhando entre gente comum e trazendo consigo algo radical: a presença de Deus, não num lugar, mas numa pessoa. Historiadores reconhecem o contexto da Judéia sob domínio romano, com tensões religiosas e políticas estremecendo o cotidiano, e é nesse ambiente que Jesus ensina sobre um reino que não depende de fronteiras geográficas. Seus discursos no alto de montes, como o famoso Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5, funcionam como continuação e renovação do padrão antigo. Onde ele está, ali o céu toca a terra. Milagres, parábolas e encontros revelam essa proximidade inesperada. É como se a montanha original tivesse descido para caminhar de sandálias no meio do povo. A prova máxima aparece quando Jesus enfrenta a própria entrega, não num monte de glória, mas no Gólgota, um lugar de execução romana. Fontes históricas, como registros sobre crucificações, confirmam que aquele método era reservado aos indesejáveis, e justamente ali, Jesus escolhe confiar completamente no Pai. A ressurreição, proclamada pelos primeiros discípulos e registrada em múltiplos testemunhos antigos, apresenta Jesus como novo ponto de encontro entre divino e humano. Não metáfora, mas declaração teológica central do cristianismo. Ele se torna a montanha viva, acessível a todos em qualquer lugar. E é dessa nova elevação que nasce um convite que atravessa séculos e desemboca no próximo movimento dessa jornada. É como se depois de todo esse trajeto pelas alturas e profundezas, Jesus olhasse para cada pessoa e dissesse: agora é a sua vez de seguir o caminho da sabedoria divina. A comunidade que nasce após sua ressurreição, descrita em Atos capítulo 2, vive essa realidade de forma prática, compartilhando recursos, cuidando dos vulneráveis e levando esperança a diferentes povos, algo confirmado por fontes históricas que registram o impacto social das primeiras gerações cristãs. Subir com Jesus, portanto, não significa escapar do mundo, mas transformar o mundo a partir de dentro, vivendo valores que ecoam o alto da montanha. É uma vocação para trazer luz onde há sombra, reconciliação onde há conflito, justiça onde há abuso. E enquanto essa missão continua, a história deixa no ar uma pergunta que ninguém pode ignorar: até onde você está disposto a subir? No fim das contas, todas essas montanhas, do Éden perdido ao Gólgota inesperado, formam um único panorama que revela algo simples e profundo. A espiritualidade não é uma fuga para o alto, mas uma jornada de transformação que começa aqui embaixo, no terreno irregular da vida real. Cada subida, cada queda e cada reencontro mostram que Deus não se esconde no topo inalcançável, mas se aproxima enquanto caminhamos, tropeçamos e recomeçamos. Entender essa história nos faz perceber que a altura, no sentido bíblico, é mais postura do que geografia. É escolher a sabedoria que cura, a fé que sustenta e a entrega que liberta. E talvez a grande questão que fica ecoando, como vento batendo na encosta, seja esta: se a montanha agora está aberta para todos, o que você fará com esse caminho diante de você?